mundial, sendo catalogadas como epidemia do século XXI pela Organização Mundial da Saúde. E para falar sobre a questão do excesso de peso na gestão, eu vou ter o prazer de falar agora, de conversar com a doutora Andréia Pereira, que é médica, nutróloga e cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Doutora, que prazer falar com a senhora, muito bom dia. E toda a família Rádio Relógio aqui agradece, tá? Por essa recepção, hein? Bom dia, Paulo Roberto. Obrigada aí pelo convite. Opa, nós que agradecemos. A primeira pergunta, doutora, para começar, explica para os nossos ouvintes como a obesidade ou excesso de peso afeta a gestão. Há riscos para o bebê? A obesidade na gestação, ela pode trazer riscos de doença para a mãe, como, por exemplo, a pressão alta da gravidez ou o diabetes gestacional. E aí, indiretamente, isso pode trazer riscos para o bebê, né? Principalmente se demorar a ser feito o diagnóstico. Então, a obesidade acaba predispondo, né, a essas doenças, principalmente. E aí, muitas vezes, essa criança acaba nascendo antes do tempo ou tendo algum problema de falência da placenta, né, que acaba dando todo o aporte nutricional e sanguíneo para o bebê. Ela pode ser acometida por causa dessas doenças e aí sim a gente tem um risco do bebê. Lembrando que se isso evoluir de uma forma mais grave, você tem um risco inclusive para a mãe, né? Olha aí, foi dado o recado para você, tá, mamãe? Agora, doutora, quando uma mulher grávida é considerada obesa? Então, a primeira coisa, né, a gente tem que ter o peso antes da gestação para a gente já ver se a pessoa tem obesidade antes. Então, a gente pega esse peso, divide pela altura ao quadrado. Se ele der acima de 30, eu tenho já uma obesidade leve. Sim. Se essa mulher já tem um índice de massa corporal acima de 40, eu já tenho uma obesidade grave. E aí eu vou planejar o quanto essa mulher pode ganhar de peso. Então, nas obesidades graves, por exemplo, a gente recomenda que a mãe não ganhe mais que 5 quilos, para você não trazer riscos nem para ela nem para o bebê. Né? Na obesidade, de um modo geral, principalmente na leve, a gente até deixa a mesma recomendação de ganho de peso de outras mães, né? Que seria de 9 a 12 quilos na gravidez. Sim. É lógico que o ginecologista vai individualizar cada caso e ver se ela está ganhando muito peso, se não está. E caso a mulher não tenha obesidade, também se recomenda que não passe, né, dos 12 quilos nessa gestação, porque se você engordar muito, aí você pode ter também esses riscos. Ih, mamãe, então é sempre bom fazer uma dietinha, hein? Agora, doutora, como é possível controlar o excesso de peso na gravidez? Existe meio de se prevenir da obesidade gestacional? Se sim, como? Então, na verdade, essa mulher que está grávida, né, vamos já supondo que ela não tem obesidade, né, que a gente vai ter um controle para ela não ganhar muito peso na gestação. Sim. O ideal é que ela coma como ela deveria comer fora da gestação. Uma alimentação saudável, com pouca fritura, com pouco alimento ultraprocessado, com bastante frutas, verduras e legumes, produtos integrais. E ela também, se ela não tiver nenhum problema que impeça, ela deve fazer exercício de forma regular. Lembrando, né, o bebê nos primeiros 3 meses, ele é muito pequeno, então não é uma fase que ele vai consumir muita caloria. E muitas mulheres acabam tendo mais fome ou mais ansiedade nesse período e engordando muito nesse primeiro trimestre. E aí essa quantidade de caloria fica toda para ela, né? Sim. Vai ser reservada na forma de gordura. À medida que o bebê vai crescendo mais, já no segundo e no terceiro trimestre, aí você já tem um consumo de energia, né, de caloria desse bebê, então o que você comer não vai te revirar uma reserva de gordura para você. De qualquer forma, aquilo que era falado antigamente, que a mulher tem que comer por 2, isso já caiu por terra há muito tempo. Ela tem que comer uma comida ideal para ela, saudável, né, para que esse bebê nasça de saudável também e, se possível, fazer alguma atividade física regular. Com certeza, uma boa saúde para a mãe e também para o filho. Doutor, agora para mulheres que estão planejando uma gravidez, quais os métodos mais eficazes e menos invasivos para o emagrecimento? Então, se a pessoa já tem esse diagnóstico de obesidade, é importante que ela procure
né, um centro especializado, um médico especializado, até porque a obesidade diminui a fertilidade. Sim. Então não é incomum a pessoa estar usando algum método anticoncepcional e aí decide engravidar e por conta da obesidade ela não consegue. E também o que a gente vê é que quando a pessoa começa a emagrecer, vai saindo da obesidade, ela engravida porque a fertilidade melhora. Então a gente tem como tratamento da obesidade hoje a alimentação saudável, a prática regular de atividade física, a medicação, que tem remédios específicos aí para a obesidade e em alguns casos você tem que encaminhar o paciente para cirurgia bariátrica. Então é importante já tratar. Outra coisa importantíssima é falar com o ginecologista, né? Falar que você já está planejando, querendo ter filho, está querendo engravidar, porque ele também vai pedir exames para ver se está tudo adequado para que você engravide. Se você precisa repor alguma coisa, não precisa, né? Descobrir, às vezes, uma pressão alta, um diabetes nessa fase. Então, é importante, sendo planejada a gravidez, dá para você se estruturar e procurar os profissionais para você ter uma gravidez o mais saudável possível. Tudo é um processo de planejamento, não tenha dúvida. Doutora, para fechar, sabemos que o ideal para as mulheres com sobrepeso ou obesidade é emagrecer antes de engravidar. Mas para aquelas que foram pegas de surpresa com a gestão, quais cuidados elas devem ter? Então, primeira coisa, né, a gente diagnosticar se essa é uma obesidade grau 1, grau 2, né, que seria leve a moderada, ou se ela é uma obesidade grave. Sim. Sendo uma obesidade grave, aí a gente propõe para essa mulher não engordar mais que 5 quilos nessa gestação. Então, ela vai comer, vai fazer atividade física, mas a gente vai controlar mais esse peso. Para mulheres que têm uma obesidade leve a moderada, a recomendação é de 9 a 12 quilos. A gente não trata a obesidade durante a gravidez, então você não entra com medicação para obesidade, a gente não recomenda, por exemplo, dietas restritivas, a gente recomenda, sim, uma dieta saudável, a gente não pode fazer exercícios intensos, então tem uma recomendação adequada de exercícios. Então aí a gente vai controlar mais esse ganho de peso e principalmente é importante, né, o ginecologista verificar se por conta dessa obesidade essa paciente não tem comorbidades, que são doenças associadas, tipo pressão alta, diabetes, colesterol alto, né? Então, se tiver isso, aí você já precisa também acompanhar e tratar. Tá certo. Deu todo o recado aí, aqui, né, para todas as mamães. Bom, só para lembrar que os nossos ouvintes que eu tive o prazer, né, de conversar com a doutora Andréia Pereira, médica, nutróloga e cofundadora da ONG Obesidade Brasil, sobre o excesso de peso na gestão. Doutora, suas considerações finais, fica à vontade e mais uma vez eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Bom, queria agradecer, né, a vocês aí pelo convite, é sempre muito bom a gente poder esclarecer, né, as pessoas. E para quem tiver dúvidas sobre obesidade, mesmo sobre obesidade na gravidez, entrar em contato com a ONG, que é o site www.obesidadebrasil.com.br ou através das nossas mídias, que é Obesidade Brasil, tanto o Instagram, o YouTube, quanto o Facebook. Vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês. Opa, o prazer é todo nosso. Tá, então, gente, doutora Andréia Pereira, médica, né, nutróloga e cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Falamos sobre o excesso de peso na gestão. Para você, mamãe, feliz Dia das Mães. Bom, lembrando que quem ficou interessado, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast, lá no nosso Facebook e também no nosso Instagram. Foi dado o recado, hein? Manhã Melhor! Acordando você com alegria!